Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno, e iniciamos o dia com a Lua em Leão. A Lua entrou no signo de Leão por volta das 4 e pouco da manhã, ela ainda está minguante, né? E no dia de hoje ela fará aspectos, principalmente aí um aspecto fluente com cabeça e cauda do dragão, e também um aspecto desafiador, né? Uma oposição com Saturno. E lembra que estamos na preparação já para a lua nova, né, que está chegando, lua nova em Leão também. É uma lua nova em Leão com uma participação bem forte aí de Urano. A gente vai falar sobre isso num áudio especial para a lua nova. Bom, eu estou aqui no meio da mata gravando, talvez, espero que vocês ouçam, né, o barulhinho dos bichos, enfim, talvez sim, talvez não sei, mas sintam a energia da mata à noite, aqui no frio, né, aqui está bastante frio, mas enfim, vamos conversar um pouquinho. Bom, o que eu queria trazer no dia de hoje, né? Eu quero aproveitar, né, e falar sobre algo que ocorreu ontem, na verdade ocorreu hoje, eu estou gravando, né, no dia anterior, para mandar cedinho para vocês, e que tem muito a ver com Urano, né, uma surpresa boa de Urano, e que trouxe aí boas reflexões para compartilhar para o dia de hoje, né, dessa lua minguante em Leão. Bom, vamos lá, né? Deixa eu falar um pouquinho, vai ter um pouco de storytelling aqui, vai ter um pouquinho de uma história, né, do que ocorreu aí no dia de hoje, para a gente conversar e em cima disso, né, trazer algumas ideias, algumas reflexões, algumas provocações em cima do que aconteceu. Bom, hoje eu e a Sullivan, a gente foi lá num lugar que tem aqui, que é tipo uma cachoeirinha, né, que é pertinho de casa. Então a gente já aproveita, né, faz aquela caminhada no meio da natureza, né, vai para um lugar ali mágico, né, um lugar ali com água corrente, com árvores, enfim, aquele lugar maravilhoso, né, isolado mesmo, né, no meio da mata. E a gente ficou ali, né, estávamos fazendo, né, a nossa meditação, conversando. E interessante que a gente saiu de lá, né, falando sobre a água, né, porque a água que desce dali, né, a gente bebeu aquela água é maravilhosa, né, uma água que vem da montanha. Ó, até fez um barulhinho de bicho aí, não sei se vocês ouviram. Então a gente estava falando sobre a potência da água, né, de uma água que é, né, natural, de uma água que não tem a poluição que o ser humano costuma colocar na água. Infelizmente, como eu falei ontem para vocês, cada vez mais a gente descobre, né, malefícios que o ser humano acaba causando para si mesmo, né? Ou seja, poluindo, né, a água, que é algo sagrado, é fonte de vida, de vitalidade, e depois, né, colocando químicos ali para buscar purificar aquela água, mas que não consegue purificar de uma maneira tão satisfatória. Principalmente se a gente falar energeticamente, né? Porque a nossa sociedade atual, baseada aí numa parte mais materialista, vai se preocupar mais com a parte física, né? Então, assim, se de repente a pessoa, os cientistas lá, enfim, fazem um teste e falam, bom, essa água aqui tá boa para beber, embora a gente sabe que mesmo fazendo um teste científico ela não está. Fica tudo ok. Mas é a parte energética da água. Aí muito interessante que, saindo ali do meio da mata, a gente encontrou na estrada um senhor. Né? Começamos a conversar, enfim, trocando uma ideia com ele. E uma das coisas, primeiras coisas que ele fala é sobre como eu posso dizer, a qualidade da água. Né? E olha que interessante, esse senhor ele já tem aí 81 anos, mas nem parece, né? Tá ali plantando, andando, fazendo tudo bonitinho ali. E ele comentou, né, que ele veio morar aqui já faz um tempo, né, alguns anos, e ele chegou aqui doente. Ele chegou aqui doente e ele tem plena consciência de que o que curou ele foi beber a água daqui. Né? Olha só que interessante, que beber a água daqui foi um remédio para ele. E olha que legal, isso que eu achei muito louco, assim, porque primeiro que a gente estava falando disso, a gente até falou para ele, né, que a gente estava nesse momento falando sobre a questão da água, a qualidade da água e assim por diante, e ele foi explicando, ele foi falando, nossa, olha aqui, cada uma dessas árvores tem um remédio, uma medicina, enfim, parecia até um xamã falando, né, um vovô xamã falando ali. Inclusive ele citou a árvore embaúba que tem aqui, e o que ele falou que acontece, por que essa água é tão curativa? Aliás, quem vier aqui para atendimento presencial vai beber dessa água, obviamente, porque ele falou que lá onde está nascendo a água, né, está cheio de árvores ao redor, árvores em volta, essas árvores cheias de medicina, e as folhas vão caindo na água e vão se desfazendo ali na água, soltando as suas medicinas, e essa água fica com todas essas propriedades. E aí, quando você toma essa água, toda essa água, essa medicina tem uma inteligência e vai trazer para o seu corpo a medicina que ele precisa.
Olha que interessante, principalmente falando da imbaúba, né? Que é uma árvore que é um floral de Saint-Germain. Então eu também trabalho, sou terapeuta floral, trabalho com os florais de Saint-Germain, né? Florais que são todos praticamente aqui da mata nativa, né? Da Mata Atlântica. E o que ele escreveu é basicamente um floral, né? Imagina que essa água que a gente bebe aqui, ela tem aí, ela é basicamente uma água floral, né? Na verdade, no caso seriam folhas, né? Mas enfim, é a propriedade, é uma fitoenergética das plantas que cai na água e põe a energia ali. E olha só que interessante, né? Então, primeiramente eu gostaria de falar sobre isso, né? Sobre esse ocorrido que foi uma surpresa agradável. E aí a gente foi conhecer lá o espaço desse senhor, onde ele planta, né? Um monte de. Ele planta quase tudo que ele come, ele planta ali, né? Vive uma vida simples. A gente conversou bastante, né? Então isso já traz uma coisa muito interessante de conexão com a natureza. E olha aí o contraste. Aí a gente voltando, né, fomos voltando, andando pela estrada, tudo, e a gente encontra, né, dá de cara com dois caras que tinham acabado de matar uma cobra. Eles tinham acabado de matar uma cobra coral que estava ali na estrada, né, na beira da estrada no mato, e ele foi lá e matou a cobra. E a gente ainda perguntou, né, mas para que matar cobra, não sei o quê, e ele não tem que matar porque essa cobra é venenosa, que não sei o quê. Enfim, pra gente, né, que não mata nenhum bicho, é uma coisa absurda. Eu não vejo, eu sinceramente, pode falar que a cobra é venenosa, que a cobra é não sei o quê, mas a cobra ela tá no habitat natural dela, é só você não ir lá e pisar nela e provocar ela que não vai ter problema, né? Eu sempre falo, eu sempre filmo, inclusive, né, para alguém não falar que eu tô, né, falando besteira, mas eu sempre filmo eu entrando no meio da mata, mata fechada, né, e eu ali de short, de tênis, né, normal, nunca tomei picada de aranha, de escorpião, de cobra, de nenhum bicho, né? Entro, saio da mata, tranquilo. E aí é interessante notar isso, né? Como que o ser humano, né, se afastou da natureza? Por conta de que aí a gente entra no leão. A gente entra nessa energia de leão. Vocês vão ver que essa pequena história vai falar muito sobre essa lua, por quê? Leão tem uma questão, né, de ser a realeza, de ser a questão de ter a questão do ego, né, do brilho, enfim. E o ser humano, a gente tem essa questão de o ser humano no geral, claro que existem pessoas que já têm uma outra mentalidade, né, já pessoas que já pensam diferente, mas o ser humano no geral, para a gente chegar onde a gente chegou, inclusive, né, para estarmos nesse caos que estamos hoje, né, em momento de pandemia, doenças, enfim, uma série de. Imagina que a gente teria que ter uma vida tão boa, né, com tanta facilidade e tecnologia hoje, só que parece que a vida está ficando pior, né? Porque a vida desse senhor, naquela vida simples dele, né, de plantar o que ele come, de ter ali a contemplação, ele tem lá os laguinhos que ele tem lá no espaço dele, ele falou que fica contemplando esses laguinhos sentado um bom tempo ali na cadeira. Enfim, é uma vida bem diferente aí do que a maioria está acostumado. E aí o que acontece? Essa lua minguante leão é um convite para todos nós, fazendo essa conexão benéfica com cabeça e cara do dragão e esse desafio com Saturno, para pensarmos a questão do ego. E eu queria trazer aqui um conceito interessante, talvez vocês já tenham se deparado aí em algum post, vira e mexe, alguém compartilha, né? Falando sobre ego e eco. Ego e eco. Então, quando se fala de ego, tem-se uma pirâmide, né, onde o ser humano está lá no topo da pirâmide e tem ali todos os animais abaixo, né, plantas, enfim, a natureza totalmente abaixo do ser humano. E o conceito de eco é quando a gente está integrado nesse meio. Ou seja, o ser humano ele não está acima, né, no topo de uma pirâmide, né, com todo mundo abaixo, todos os outros seres abaixo. Ele está ali, né, no meio de todos os seres, convivendo com todos os seres em um círculo. Esse é o eco. E é fato, galera, isso é uma coisa que é só observar, né? O ser humano, né, com esse conceito, né, de querer estar acima da natureza, de querer depredar tudo, ter essa coisa predatória. Uma outra coisa que ele falou, né, que é triste, mas enfim, é o que acontece, né, no nosso mundo, que aqui na pedra, né, tem uma pedra, um topo de montanha, onde tinham muitas e muitas orquídeas. E ele falou que hoje praticamente não tem mais. Por quê? Porque o povo ia lá, todo mundo, e tirava as orquídeas do ambiente. E provavelmente para vender, né? Então, assim, quando o pessoal descobriu que tinha orquídea ali, e orquídea tem um valor, né, de mercado, enfim, você vai lá e vende, as pessoas foram lá e começaram a retirar, até o ponto de nem ter mais as orquídeas. Ou seja, elas estavam lá, eram importantes para o ambiente, né? Não é à toa que elas estavam ali, né, pelo ecossistema, e também estavam ali para todo mundo que pudesse ir lá,
né, contemplasse a beleza daquelas flores, enfim, e elas foram embora, né, tiraram elas daqui. Olha, galera, esse é o momento nessa lua minguante, né, em Leão, porque isso daí, lembra, o ser humano, né, o coletivo humano, ele é formado por cada um de nós. Então, cada um de nós, a gente tem sim uma participação nesse coletivo, de uma forma ou de outra. E esse coletivo só vai mudar, né, essa mentalidade só vai mudar quando cada pessoa, cada um, né, formando aí uma massa, né, que vai aumentando, 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 começar a tomar essa consciência. Então perceba, olha que interessante, né? Ele, né, conseguiu uma cura, conseguiu se curar simplesmente bebendo uma água pura, uma água que a Mãe Terra dá para gente, né? Em todo um ecossistema, ou seja, não é só água, tem os minerais que estão ali nas pedras, tem as plantas, né, cada uma trazendo a sua medicina, e a gente sabe que o mundo vegetal, eles trazem muitos remédios, né? Praticamente os remédios são feitos de vegetais, só que isso que o ser humano faz, ele vai lá no laboratório e isola componentes das plantas. Só que não é assim, né, que a natureza fez. A natureza criou uma planta, né, com um coletivo, né, com, como eu posso dizer, um agrupamento de componentes, e esse agrupamento funciona bem junto. E aí quando o ser humano vai lá e isola, aí começam a vir efeitos diversos, efeitos colaterais e assim por diante. Então que tal, nesse sabadão, né, todo mundo refletir, cada um por si aí, né, então acho que cada um pode refletir por si, o que você pode fazer, né, para se integrar mais ao ecossistema, para, para sair dessa mentalidade que é colocada na gente. Então o ser humano nasce e cresce num ambiente onde ele pensa assim, então assim, eu sou o topo da cadeia, eu estou no topo da pirâmide. Só que é uma coisa muito interessante, né? Que se o ser humano está no topo da pirâmide e ele começa a destruir a base, né? Que são todos os outros seres que estão abaixo, ele vai tombar, né? Porque imagina que se ele está lá no alto, no topo, e tem uma base embaixo, e essa base começa a sumir, né? Ele tomba. E é isso que está acontecendo com a nossa humanidade, né? A humanidade está aí, né, afetando o planeta de diversas formas. A gente vê climas, né, sendo alterados, cidades. Pensa, é uma coisa muito louca, né? Quando você pensa que cidades na China, né, acho que no Japão também, as pessoas precisam usar máscaras por causa da poluição. Imagina, galera, eu não consigo conceber isso. Você está num lugar, você está num ambiente onde o ar que você respira é um ar tóxico, né? A água já está assim, né? A água que a gente toma, eu particularmente agora não, né? Porque eu estou aqui mais no meio do mato, mas a água que as pessoas na cidade tomam também, né, está intoxicada, perdeu a vitalidade, né? Inclusive é uma prática muito interessante para quem faz o curso de cristal, né? Que eu falo para as pessoas fazerem elixirs de cristal, né? Colocar o cristal na água para poder pelo menos trazer uma vitalidade, trazer uma energia para a água. Porque essa água, infelizmente, ela passou por muitos processos, enfim, não é aquela água, né, que sai da terra bonitinha para a gente tomar. É uma água que passa ali por uma série de etapas que ela é suja, né? Porque por isso que a gente tem o famoso saneamento, né? Então a água ela é suja por conta de esgotos, por conta de, né, diversos materiais que são despejados na água. A gente vê, bom, para quem é de São Paulo, sabe muito bem, né? Os dois rios que a gente tem ali, os principais, Rio Tietê e Rio Pinheiros, né? A tristeza que é ver aqueles rios, né, praticamente mortos, enquanto a gente poderia ter rios cheios de vida, né, com animais, com uma vegetação ali protegendo, enfim. Mas o ser humano faz isso. Então, cada um de nós, né, pode refletir no dia de hoje, aproveitando essa lua minguante em Leão, fazendo conexão benéfica com cabeça e cara do dragão. Qual é a correção de alma que você pode fazer nesse momento, né? Então, lembra, se cada um fizer a sua parte, se cada um começar a despertar, o coletivo humano, né, o agrupamento humano vai mudando. Então são coisas pequenas, novamente, tanto para você mesmo, né, no seu corpo. Então, lembra, alimentação, água, respiração, exercício, prazer. A gente vai falar bastante sobre prazer também quando a gente falar sobre a lua nova em Leão. Então, essas coisas que você pode fazer por você, mas também pense que cada ato seu, cada coisa que você faz, também afeta o todo. Daí a gente tem a oposição entre Lua em Leão e Saturno em Aquário. Saturno em Aquário trazendo a responsabilidade para com o grupo. Então uma das coisas que a gente comentou, né, com esse senhor também, porque ele falou, essas terras são minhas e não sei o quê, e aí ele falou,
né, que o pessoal vem e toma a terra e desmata e não sei o quê. E a gente falou para ele, falou, não, você não pensa em desmatar não, né? Todo mundo que a gente encontra aqui, a gente fala sobre isso. Você não está pensando em derrubar a árvore não, né? Você não está pensando em desmatar. Ele falou, não, não. Isso aqui eu quero que meus netos, né? Eu disse que tem 40 netos, que meus netos possam, né, ter contato com essas árvores, com essa mata. Então, olha a responsabilidade que cada um de nós tem, né? Cada ato que a gente faz, pequeno, né, pode ser um ato pequeno, influencia sim, né, no mundo atual, ou seja, para a gente mesmo, obviamente, né, mas principalmente para as gerações que estão vindo, né? Então, será que nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, e as gerações que estão vindo vão ter possibilidades aí de entrar numa floresta nativa, uma floresta que não foi devastada? Né? Será que as pessoas que estão vindo aí, que estão nascendo, que estão chegando na próxima geração, vão ter um planeta com um clima, né, que é interessante, que é agradável, né, para se viver? Eu acho muito, muito absurdo isso, né? As pessoas, cientistas já pensarem, né? Imagina você pensar nisso. Olha, vamos ver outros planetas para a gente morar, como por exemplo Marte, porque pode ser que a Terra não suporte mais a nossa vida. Olha isso, galera, como que o ser humano vai, né, ficar pensando que, meu, nosso planeta, né, não vai mais suportar a nossa vida, a gente vai ter que sair daqui para ir para um outro planeta que não foi onde a gente nasceu, né, e que vai ter que se adaptar à vida a ele também. Olha que coisa louca. Por que não pensar em falar, meu, a gente tem um planeta já maravilhoso para a gente viver, né, que é onde a gente nasceu, por que não cuidar desse planeta? E, obviamente, para cuidar desse planeta, a gente tem que ter esse conceito de eco, né? Ou seja, estamos integrados com o todo. Não somos topo, né? Não estamos acima. A gente está junto, porque é aquela coisa, né? Se a gente acha que é superior ao outro, né? E isso desde animais até pessoas, né? Porque a gente tem esse conceito de ego, né? Onde algumas pessoas se acham maiores, melhores, enfim, acima de outras e também, né, fazem tudo, exploram, fazem um monte de coisa, né? Inclusive, ele falou também, né, a gente conversou bastante ali, e ele falou que agora tá melhor aqui, mas que antes era meio complicado, porque o pessoal vinha, né, bandidos, enfim, e traziam, desovavam carro aqui no mato, enfim, fazer uma série de coisas que você vê, né? Um ser humano prejudicando o outro, né? Matando o outro, roubando, enfim, fazendo coisas que, né, se você parar para pensar, como assim? Né? Se somos todos irmãos, né? Se a gente começar a ter essa consciência, lembra, né? No dia de ontem tivemos aquela conexão da Lua com Netuno, né? Netuno que fala sobre o amor incondicional, ou seja, amarmos incondicionalmente todos os seres. E eu falo todos os seres, não é só seres humanos, todos os seres. Né? Então, desde um animal, então, novamente, né? Para que matar aquela cobra? Né? Aquela pessoa. É muito interessante, porque aí é a lei do karma, acontece. Eu já citei aqui, acho que para vocês, enfim, mas que falaram até, né? Parece que veio uma pessoa do Butantan aqui e falou com uma pessoa aqui que falou, meu, falou, se você matou uma cobra alguma vez na vida, a cobra vai te picar. Como se. Aí é uma coisa interessante, né? Que foi alguém do Instituto Butantan, enfim, não era nem, aparentemente, nem espiritualista assim, mas falando pela experiência, né? Como se pela pessoa ter matado uma cobra, como se o inconsciente coletivo das cobras acabasse ficando com raiva daquela pessoa, né? E quisesse aí atacar. Ou seja, eu, por exemplo, nunca matei uma cobra e nem vou matar, né? Então eu tô ali, é como se eu estivesse andando na mata e aquele inconsciente coletivo das cobras não tem a intenção de me atacar, porque eu não tenho a intenção de atacar eles, né? Então isso é uma coisa muito interessante. O ser humano, ele pode, né? Eu acredito muito que o ser humano veio com um córtex, né? Com uma capacidade maior de pensamento aí, não para dominar, não para destruir, não para, né, subjugar todos os outros seres, mas sim para proteger, né? Mas sim para conviver de uma forma harmônica. Então, galera, né, o dia de hoje ele traz esse convite. Esse foi um áudio um pouquinho diferente, mas ainda fala sobre astrologia novamente, né? Porque é a lua minguante em Leão, né, fazendo contato com cabeça e cara do dragão, que fala sobre correções de alma e a oposição a Saturno, e preparando aí para a lua nova em Leão, ou seja, é um momento muito importante para refletir sobre isso e de repente fazer esse ajuste, né, na questão do ego, né? Ou seja, não estamos acima, a gente está integrado no todo. E amanhã, né, na lua nova em Leão, a gente pode plantar novas sementes dessa energia leonina que todos nós temos, para vivermos ela
da melhor forma possível, né? Para que esse brilho, né, que tem aí de Leão, essa criatividade, essa capacidade co-criadora que nós temos também, seja algo realmente positivo para todos nós, né, para os seres humanos e para o planeta como um todo. Porque lembrando que o que fazemos com o planeta, fazemos com nós mesmos também. Ou seja, se a gente está cuidando do planeta, a gente está cuidando da gente. Se a gente está destruindo o planeta, a gente está se autodestruindo. Para mim é uma coisa muito óbvia. Eu não sei se, né, todo mundo que me ouve consegue compreender isso, mas é uma coisa óbvia. Né? Só pegar esse caso da água. Ou seja, se nós bebemos a água, se nós necessitamos da água para beber, para ter saúde, para ter vida, né? A partir do momento que a gente começa a destruir essa água, ou seja, poluir, secar as águas, né, que existem no ambiente, enfim. Ele mesmo falou, né, que esse lugar que a gente foi, que é bonito ali, né, uma cachoeirinha, era uma cachoeira bem maior, mas é como se a água fosse diminuindo, diminuindo, e certamente pela ação humana, né, de todo mundo que está ao redor aqui, enfim. Então esse é um ponto importante, né? Claro que, novamente, eu sei que a gente aqui no planeta não tem como viver com zero impacto, isso é fato, né? Então a gente está aqui, a gente acaba consumindo, mas eu acredito muito e muito que o impacto que está sendo colocado hoje poderia ser muito, muito menor. Né? Poderia ser uma coisa muito. Novamente, né, eu também sempre falo, o nosso próprio corpo tem uma capacidade, né, de eliminação de toxinas, ou seja, tem uma capacidade de repente. Eu falo, né, eu acho que hoje em dia é difícil uma pessoa falar que vai ter uma alimentação 100% perfeita. Né? Porque nosso mundo nem permite mais e, enfim, as pessoas às vezes querem comer uma besteira que é gostosa e assim por diante. Mas a grande questão é, se você faz isso pouco, né, se você diminui muito, né, a quantidade de toxinas que você coloca para dentro, o seu corpo tem capacidade sim de se readaptar, de eliminar essas toxinas e de poder manter a saúde. Assim é o planeta como um ser vivo, né? Tem aquele projeto Gaia que a própria ciência reconhece o planeta como um ser vivo. Ou seja, o planeta como um ser vivo, o ser humano tem um impacto nele com certeza, né? Não tem como a gente não ter, mas se esse impacto não for tão grande, né, se esse impacto for um impacto mais administrável, o planeta consegue manter o seu equilíbrio, consegue manter a sua homeostase. Então vamos buscar isso, vamos refletir sobre isso. Também eu fico ali disponível no Instagram para quem quiser dica, né, sobre esse tipo de coisa. Né? Se vocês querem também mais reflexões em cima disso, mandem lá mensagem para mim no Instagram, lá no direct, nos comentários, enfim, e colocam porque esse é um assunto que eu adoro, esse é um assunto de vida. Lembrando que estudar astrologia é estudar o ser humano. Né? Então eu também estou sempre estudando o ser humano para a gente poder realmente olhar para o céu e fazer a nossa caminhada aqui. Lembrando que os astros são como se fosse um mapa, né? Não é à toa que o nome é mapa, mapa astral, para que a gente possa nos guiar nesse plano. Temos aí 23 minutos de áudio. Conversei aí, falei um pouquinho, nem lembra, esses áudios é um bate-papo, é uma troca de ideia com vocês. Né? Eu tô até com sono, já tá à noite aqui, mas eu falei, meu, eu quero trocar essa ideia agora, né? Que eu tô com essa coisa fresca na minha cabeça, né? De ter conversado com o cara, de ter encontrado tudo ali e quis conversar. Então, esse é um bate-papo. Se você gostou, se foi interessante, lembra, né? Primeira coisa, se você está aqui e ainda não está seguindo o canal ali no Spotify, no iTunes, em qualquer agregador que você esteja ouvindo esse áudio, segue lá. Se você está no Telegram, segue também nos podcasts para poder fazer volume, né? Fazer, né, ter mais gente inscrito e o algoritmo começar a mostrar para mais pessoas. E se você está ouvindo no podcast, também vem para o Telegram, tem ali como entrar, né, tem o link na descrição. Né? E principalmente, lembre-se de compartilhar, mande esse áudio para pessoas que você acha que também vão gostar dessa reflexão, que vão poder, né, trocar uma ideia, né, que vão poder realmente, como eu posso dizer, se sintonizar com essa energia que a gente troca aqui. Bom, a gente vai falar sobre isso, vamos ver o que eu consigo mandar mais hoje, né, sabadão. Estou aí, né, eu vou falar bastante sobre o curso a partir da lua nova, né, quero usar aí, inclusive, o movimento astrológico para isso. Acabei percebendo que parte dos bloqueios que eu tive, né, para poder divulgar o curso, falar sobre o curso, né, foi até pelo fato de ter uma lua minguante, né, uma lua minguante que acaba falando para a gente se interiorizar mais. Mas a partir da lua nova, né, que vai ser antes do início do curso, eu vou divulgar mais aqui para vocês. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.